Meu irmão, minha irmã, estou muito preocupado, hein? Essa maneira vã de viver, essa maneira tão vazia de manifestar também a nossa fé. Relativismo absoluto na nossa fé, tudo é permitido, mas não se esqueça disso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Só convém fazermos a vontade de Deus. A nossa fé está se diluindo, está cada vez mais se esfarelando. Cuidado, hein? Não basta estar dentro da igreja, não basta ouvindo a palavra de Deus. A nossa fé é uma decisão, é a certeza mesmo de Jesus como Senhor, como Salvador. Escuta agora, Rodrigo vai dizer para cada um de nós. O que é muito importante é a gente perceber que somos chamados a viver pela fé. Não é o que diz a palavra de Deus? O justo vive pela fé. O que é viver pela fé? É só viver acreditando, crendo que Deus existe? Não. São Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Viver pela fé é transformar a minha vida naquilo que eu creio. Você crê em Deus, que Deus é bom? Então viva a bondade. Você crê na pureza de Deus? Então viva a pureza. É claro que nós não estamos falando de nos tornar deuses, mas de viver a vontade de Deus. Quando Paulo diz essa frase, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, ele está vendo uma comunidade cheia de dons, cheia de fé, de manifestações, mas que não está vivendo de acordo com aquilo que acredita. Hoje, o grande desafio é viver pela fé, viver da fé, é viver daquilo que eu creio. Se você diz que crê em Nossa Senhora, então reze. Fale com ela. Se você crê que o casamento é indissolúvel, vive isso. Se você crê na fidelidade de Deus, viva a fidelidade. Se você crê na alegria do perdão, que você é perdoado por Deus, então é isso que você tem que transmitir às pessoas. Então a gente não pode viver essa permissividade. A gente vai permitindo coisas da nossa vida e vai se apoiando então em dizer, mas eu não consigo, eu não sei, eu não tenho força. Mas cadê a busca pela graça? A busca por poder transformar a nossa vida naquilo que a gente acredita. Então você tem que pegar e fazer um parâmetro assim, o que eu creio? Pega a lei de Deus, a palavra, o que Jesus manda, os mandamentos, os princípios, os ensinamentos de Jesus e da igreja, coloca ali e põe tua vida do lado. Não tem outro caminho. Você precisa pegar o que a igreja diz, o que os santos dizem, Sagrada Escritura, magistério e sagrada tradição. Leia isso, conheça isso e ponha a tua vida do lado. E veja se o que você crê, se o que você lê, se o que você aprende, se a doutrina que te foi ensinada está sendo materializada na sua vida através de atitudes, de decisões. Não é verdade? Então preste atenção nesse exemplo. Uma pessoa precisa de dinheiro. Chegou até mim e falou assim, se eu colocar fogo na minha caminhonete, o seguro me paga o valor dela. E aí eu consigo o dinheiro que eu preciso. Isso é pecado, isso é maldição. Por mais que você jogue a tua caminhonete, faça uma coisa perfeita, que ninguém descubra, lá na ribanceira, ela cai e vão te pagar o dinheiro que você precisa, isso está errado. Mas eu estou vendendo, ela não vende, está difícil. Está errado. Então como é que você permite isso? É isso que você aprende de Jesus? É isso que Jesus está me ensinando como pessoa? É isso que Jesus trouxe para mim como legado, como lei, como ensinamento, como doutrina de vida? As bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, os 3 capítulos de São Mateus, 5, 6 e 7. Leia e aplique isso na tua vida, na tua história. Eu estou dizendo isso para que o teu coração se fortaleça e se firme. A gente precisa ouvir isso. Recentemente eu estive em Corinto, na Grécia, e pude entender um pouquinho do que Paulo falou à comunidade dos coríntios, no sentido de tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aquela comunidade caminhava a passos largos para uma secularização, para um relativismo. Não pode. Eu preciso entender que sou chamado à santidade. Olha o que diz a palavra de Deus na carta aos Efésios, a carta de São Paulo, no capítulo 1. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Esse Deus que nos chamou também nos dá a graça, como Pedro diz na sua epístola, ele nos dá todos os meios, acredite nisso,
todos os meios e graças para nós vivermos a sua vontade e a sua santidade. Não é só um chamado, é também uma força. O Deus que chamou Pedro a caminhar sobre as águas é também aquele que sustenta Pedro sobre as águas. Então nós não estamos chamando só o nosso coração a ser santo, a renunciar à permissividade e todo esse tipo de secularismo que existe hoje até dentro da nossa casa, dentro dos nossos grupos. Nós estamos chamando e acreditando que também Deus nos dá essa graça para nos manter. Aquele que te chama é aquele que te mantém. Então, meu amado, hoje, nesse momento, faça uma revisão de vida. Faça uma reciclagem. Olhe a tua vida, perceba, se avalie. Santo Inácio de Loyola dizia que o homem que não se avalia não cresce em Deus. E pensa que o Senhor está nos chamando a um crescimento interior, como Paulo escreve aos Efésios, a alcançarmos a estatura de Cristo, o nosso Deus. Ele é a nossa referência. Então, nesse momento, faça uma avaliação da sua vida. Veja se o que você crê está acontecendo na tua vida. O que Jesus ensinou e que você proclama como verdade está se manifestando no seu casamento, nos relacionamentos, na sua vida e na sua história. E que Deus te dê força para viver em tudo a vontade de Deus. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Sim quando sim e não quando não. Somente isso. Nada mais do que isso. Sim a Jesus e não para este mundo.